começar, vamos fechar os olhos, por favor. Com gratidão, pensar em Deus, pensar nos gurus. Com gratidão, lembrar dessa oportunidade divina que a gente tem de estar reunidos, de refletir, de meditar, de se inspirar por um lugar rodeado de natureza e divindade, orando para que a gente possa fazer o melhor uso possível desses momentos juntos, que essas reflexões, essas discussões possam trazer mais clareza no nosso caminhar, que esses momentos de reunião, de meditação, possam expandir nosso coração, nossa visão e nos aproximar mais da nossa meta de viver. Essa vida é muito preciosa e, ao mesmo tempo, muito curta. Se a gente não aprender a utilizar cada instante para o nosso propósito mais elevado, a vida passa. Portanto, e vocês repetem, por favor. Om Sahana Bhavatu. Sahanau Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tejasvi Navaditamastu. Ma Vishvavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, todos sejam muito bem-vindos. Obrigado por essa oportunidade de a gente estar reunidos nesse lugar especial. A ideia é que a gente reflita um pouco sobre alguns aspectos da nossa vida espiritual durante esses dias. Essas discussões tenham uma sequência. E que sirvam porque a gente está num ambiente onde a gente está imerso para esse propósito, de meditar, de refletir. Então, a sugestão é que a gente vai discutir algumas coisas, colocar alguns pontos. Tentem usar esses dias, essa estadia aqui para digerir, para refletir, para entender se faz sentido, para entender como aplicar na vida. Esse é realmente o propósito da gente discutir. Não é só a gente passar tempo ou falar coisas interessantes, mas como isso vai entrar na minha vida, como isso faz parte da minha caminhada, isso tem a ver comigo ou não? Aí isso vai entrar. No passado, no período védico, como eram os ensinamentos, como era transmitida, o guru sentava embaixo de uma árvore e ele não tinha um livro para ler, ele preparava nenhuma aula. Ele recebia inspiração divina pela intuição e começava a falar. E os alunos tinham cada um seu tablet. Não, não tinham tablet, não tinham Zoom, nem YouTube. Eles só tinham uma coisa, e essa coisa era chamada memória. Uma vez, passou o ensinamento, não aprendeu, já era. Mestre, eu não lembro. Nem eu. Ele falou, não tem problema, tem podcast nosso, depois você pode assistir. A tecnologia traz um monte de coisa boa,
sem dúvida nenhuma. Mas a gente fica um pouco mais preguiçoso. A gente não tem a necessidade, talvez, de prestar tanta atenção nas coisas e fala, tudo bem, depois eu pego com alguém, depois eu assisto, depois eu vejo. Então, os mestres falam que, claro, a gente não tem que ser igual ao passado, as coisas vão evoluindo e a gente vai se adaptando. Mas que, para um processo de aprendizagem, especialmente no caminho espiritual, uma atitude é necessária. Tinha um mestre que ele chamava, um Swami, ele chamava Swami Chinmayananda. Era um grande mestre de Vedanta. Ele falava assim, os estudantes de hoje em dia, de Vedanta, de espiritualidade, eles pegam um livro na mão de escrituras, na outra mão eles têm uma xícara de café e eles estão sentados no sofá e assistindo TV. Aí no intervalo eles tomam um pouco de chá e depois lê uma página para ler sua alma. Ok, mas será que isso vai realmente impactar ou vai trazer uma mudança, alguma reflexão mais profunda? O que a gente vai começar a discutir e vai começar hoje, o primeiro passo, é um, é um tema e é um livro, uma escritura chamada, eu falo e vocês repetem, Tattva Bodha, de um grande mestre chamado Adi Shankara. Adi Shankara, ele viveu um pouco antes de Cristo, mais ou menos na mesma época. E por coincidência, ele também viveu 30 e poucos anos, bem pouco. Mas nesses 32, 30 e poucos anos, ele praticamente reformou todo o conceito espiritual. Naquele período, os ensinamentos védicos, o hinduísmo, porque era o caminho dele, o país dele, estavam se tornando dogmáticos, estavam se tornando mecânicos, estavam realmente fugindo da essência da espiritualidade. E ele começou a reformar todo esse conceito. Ele reformou a maneira de adoração nos templos, ele reestruturou templos, ele criou monastérios, ele reorganizou toda a ordem monástica da Índia. Ele caminhou a Índia inteirinha a pé com os discípulos dele, renovando, ensinando, causando também, 32 anos. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele sempre queria ser monge, só que ele era filho único, a mãe dele era viúva. Claro, a mãe dele não ia deixar. E aí um dia ele foi se banhar no rio, e a mãe dele estava na beira, acho que lavando roupa. E quando ele entrou nesse rio, com 5 anos, um crocodilo pegou ele. Começou a levar ele embora. E aí a mãe dele ficou apavorada, ele falou, mãe, eu tô indo embora. Ela falou, e agora, o que eu faço? Ele falou, já que eu vou morrer, eu só tenho um desejo, que eu morra pelo menos como um monge. Me abençoa que eu possa ser monge. Qual o desejo dele antes de morrer? E aí a mãe dele falou, desesperado, imagina, eu te abençoo. E quando ela falou, eu te abençoo, o jacaré largou ele. E aí ele saiu da água. Pô, agora, agora não tem volta. Então, mais ou menos 5 anos de idade, um pouco mais, monge. E saiu e começou a missão dele. E até os 30 e poucos. E o que ele fez, segundo o Guruji, é indescritível. Você não consegue imaginar o tanto que ele escreveu, o tanto que ele mudou, o tanto que ele transformou e construiu. É impossível para um ser humano. Muitas pessoas consideram ele como uma encarnação do Senhor Shiva. Então, essa reflexão que a gente vai fazer é sobre das principais obras dele, chamado Tattva Bodha. O que significa Tattva Bodha? Tattva pode significar princípio. E Tattva também tem um outro significado. Tat significa aquele, que se refere a Deus. E Twa significa você. E o que significa Bodha?
Boda significa sabedoria ou conhecimento. Então, a primeira tradução que a gente pode entender, Tattva Boda significa o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Não a sabedoria livresca, não a sabedoria que a gente está acostumado a se identificar, mas a sabedoria verdadeira. E uma outra maneira de entender Tattva Boda é o conhecimento ou a sabedoria entre Tat, Deus, e Twam, que é você. Qual a minha relação com Deus? Qual a minha relação com o mundo? Qual a diferença entre eu e Deus? Existe? Qual a diferença entre Deus e o mundo? Tattva Boda. Essa é a sabedoria. O princípio e o propósito dessa discussão de Adi Shankara é essa compreensão. E antes dele começar essa discussão, e é interessante, porque normalmente existem alguns caminhos para essa sabedoria. Um desses caminhos é a negação. Para você alcançar essa sabedoria, ou seja, para você entender quem você é, você tem que entender primeiro quem você não é. Esse é o caminho de Jnana, o caminho da sabedoria. Então, nessa discussão, nós vamos refletir bastante em duas coisas: quem nós não somos e quem nós somos. E ele começa com quem nós não somos. O problema das nossas vidas, todo sofrimento, toda miséria, todos os conflitos e problemas têm uma causa. Nós não sabemos quem somos. Alguém sabe? Talvez teoricamente, mas teoricamente não ajuda. E sem saber quem somos, sem ter essa verdadeira identidade, a gente começa a estabelecer relacionamentos com o mundo. Mas se eu não sei quem eu sou, como eu posso estabelecer qualquer tipo de relação? Eu crio possessividades, eu crio apego, eu crio sofrimento, eu crio ansiedade. Porque eu não sei quem eu sou. E sem saber quem eu sou, eu não consigo realmente ter uma relação. E a minha vida inteira, sem saber quem eu sou, sem saber essa identidade, está sempre vazia. Uma pessoa morreu. E aí ele não tinha muito ainda entendido que ele tinha morrido, de repente ele vê alguém na frente dele, era Deus. Falou, quem é você? Ele falou, sou Deus. E o que você está fazendo aqui? Vim te buscar. Como buscar? Você morreu? Não, não pode ser. Falou, meu filho, não, isso não tem como revogar. Vamos. Ele falou, tá bom. Que é isso na sua mão? Perguntou para Deus. Ele falou, sua mala? Uau, minha mala? E o que que tem na mala? Suas coisas. Claro, minhas coisas. Já sei. Minhas roupas, meu dinheiro, é isso? Ele falou, Deus falou, não, isso nunca foi seu. Isso pertenceu à terra. Aí ele falou, então deve ser minha memória. Ele falou, não. Suas memórias e lembranças nunca pertenceram a você, pertenceram ao tempo. Aí ele falou, bom, então deve ser minhas capacidades, meus talentos. Ele falou, não. Isso pertencia às circunstâncias. Ele começou a ficar preocupado. Bom, deve ser então, pelo menos, meus amigos, meus parentes. Deus falou, não. Eles nunca foram seus. Eles pertenceram ao caminho que você trilhou. Falou, pelo menos minha esposa e meu filho devem estar nessa mala. Falou, eles nunca foram seus. Eles pertenceram ao seu coração.
E ele falou, bom, pelo menos esse corpo pelo menos é meu. Deus ele falou, claro que não, meu filho. Esse corpo pertencia ao pó. Veio do pó e foi pro pó. Nunca foi seu. Ele ficou apavorado e falou, bom, a única coisa que eu me lembro sobrou que pode me pertencer, que deve ser que está na minha mala, é minha alma. Deus falou e riu, falou, filho, como você pode fazer uma coisa dessa? A sua alma sempre foi minha, não sua. E aí já chorando, falou, Deus, me dê aqui, deixa eu ver essa mala aqui. Aí quando ele abriu a mala, o que tinha? Nada. A mala estava vazia. E ele começou a chorar e falou, eu não tenho nada. Essa vida inteira nada foi meu. Nada eu tive. Deus falou, exatamente. Nada. A única coisa que você tinha eram suas. Eram as oportunidades. Os momentos. Você teve os momentos. Só que, se a gente não sabe quem é, se a gente não tem essa sabedoria, a compreensão da vida, o que a gente faz com os momentos? Com as oportunidades? A- Uma pergunta que cada um de nós tem que se fazer. E vocês não precisam me responder. Como está sua mala? Cheia ou vazia? Lembra que todas essas coisas que a gente talvez pensasse que fossem encher a mala, como riqueza, como propriedades, posse de pessoas, status, não encheu a mala. Como está sua mala? Cheia ou vazia? Se Deus batesse aqui na porta e falar, agora vamos, estou com sua passagem de trem, sua mala está cheia ou vazia? Então, essa compreensão de quem nós somos, essa compreensão de quem nós não somos, essa compreensão da nossa relação com o mundo, é o processo para ter clareza de como encher sua mala. E o que significa encher sua mala? Significa ter uma vida plena. Significa estar cada instante da sua vida satisfeito e contente. Isso significa que sua mala está cheia. É se você se perguntar, o tempo inteiro eu estou contente, o tempo inteiro eu estou satisfeito, ou é o oposto. Então a gente precisa compreender como a gente caminha, como a gente vive. A gente começou a existir, mas talvez a gente não leu o manual de instrução de como viver. E por isso que servem as escrituras. Antes de começar a discussão, além daquela atitude que eu falei, da gente discutir, da gente receber, tem um princípio que é muito importante. Como a gente começa um estudo, como a gente começa uma discussão, como a gente começa qualquer empreendimento. E isso o Swami Vivekananda também falou de uma maneira muito interessante. Ele falou: qual é a diferença de uma pessoa espiritual de uma pessoa com a cabeça em outro lugar, mundana? Então vamos supor, quando as pessoas espirituais se reúnem para qualquer coisa, para comer, ou para discutir, ou para meditar, ou para. Não importa. O que elas fazem primeiro? Qual é a primeira coisa? O que a gente fez aqui a primeira coisa antes de começar? Hã? Orar. Orar. E o que uma pessoa mundana vai, por exemplo, ela vai para uma reunião de negócio. Ela vai chegar e vai falar de negócio direto. Então, uma pessoa espiritual, antes de começar qualquer coisa, mesmo se ela for para um negócio, mesmo se ela for para uma discussão comercial, não importa o que aconteça, porque ela faz primeiro, ora, porque ela se conecta e a partir dessa conexão ela começa. Então, isso chama começar de uma maneira auspiciosa qualquer coisa na sua vida. Eu vou falar o nome e vocês repetem. Vou dividir essa palavra. Mangala
Charanam. Mangala Charanam significa um começo auspicioso. Ou uma coisa, uma ação, uma atitude auspiciosa. O Mangala Charanam significa orar para trazer auspiciosidade na sua vida. Então, a gente está começando algo agora. Então, a gente vai começar com uma oração. E essa oração é de Adi Shankara. Para trazer auspiciosidade nos nossos estudos. Para trazer auspiciosidade nas nossas vidas. E por que orar é um começo auspicioso? Porque Deus é a fonte de tudo. Se a gente esquece dele para fazer um negócio, você vai desenvolver ego. Se a gente esquece dele para discutir qualquer coisa, se a gente esquece dele para antes de comer, a gente está trazendo ignorância para aquele momento e não auspiciosidade. Deus é a fonte de toda a auspiciosidade das nossas vidas. Então, lembrar dele antes de qualquer coisa que a gente faça na vida deveria ser uma atitude nossa a vida inteira. Antes de orar, antes de comer, antes de trabalhar, antes de dormir, sempre, cada vez mais lembrando dele. E qual vai ser o resultado? Auspiciosidade. Então, aqui a de Shankara, nesse Mangalacharanam, ele faz uma oração. Eu vou ler essa oração e vocês repetem. Vasudevendra Yogindram Vasudevendra Yogindram Natva Jnana Pradam Gurum Mukshunam Hitataya Tattva Voto Vidiyate. Então, aqui, nessa primeira oração, que é de Shankara, antes de começar a discussão, ele está orando para dois direcionamentos. Primeiro, ele está orando para Deus, Vasudeva, que tudo permeia, que é o Rei dos céus. E ele está orando para Guru. Numa oração, a gente precisa de três coisas. A gente precisa, primeiro, do destinatário. Para quem você está orando? Se você não tiver para quem você está orando, se você não souber para quem você vai mandar uma carta, a carta não vai chegar. Você tem algo para compartilhar, mas você não sabe com quem compartilhar, você não vai conseguir. Então, o primeiro é, eu vou orar. Para quem eu vou orar? Aqui ele está orando para Deus e para o Guru. A segunda coisa, por que eu estou orando? Você sabe por que você está orando? E a terceira coisa, para quem você está orando? Não o destinatário agora, mas essa oração vai beneficiar quem? Essa sua conexão é para quem? Então, você pode orar para você mesma, você pode orar para seus familiares, você pode orar para o mundo, você pode orar para aquelas pessoas. Então, essas três coisas são necessárias para qualquer oração. Para quem eu tô, com quem eu estou me conectando, o porquê eu estou me conectando e para quem eu estou me conectando. Então, aqui a de Shankara está se conectando com Deus e com o Guru. Porque Deus é a fonte de tudo. E o Guru é o concessor da sabedoria. A gente está estudando ou vai começar a estudar Tattva Bodha, o princípio da sabedoria. Deus é a sabedoria. E quem é o concessor da sabedoria? Guru. Ele é o instrumento para a gente receber essa sabedoria. Então, Deus e o Guru. E por que eu estou orando? Eu estou orando
para receber essa sabedoria. E quem vai ser o beneficiário? O beneficiado? A de Shankara fala. A palavra é mumukshunam. Para aqueles que estão buscando a libertação. Então, a de Shankara não está orando por ele, porque ele já tinha alcançado. Ele está orando para Deus e para o Guru antes de começar essa discussão. Para quê? Para que essa sabedoria seja absorvida, para que essa sabedoria seja compartilhada. Compartilhada com quem? Com os buscadores da libertação. Então, nós somos ou não? A gente está buscando isso ou não? A gente tem que se perguntar. Libertação do quê? Da ignorância, do sofrimento, do apego. Essa é a libertação. Então, esse texto, ele está orando e pedindo as bênçãos de Deus e do Guru que pode conceder essa sabedoria para aqueles que têm o desejo sincero de se libertar, de crescer. Então, esse é o primeiro questionamento que vocês têm que ter no coração. Nós temos que ter. Qual é o meu desejo por essa libertação? Qual é o meu desejo de parar com essa miséria? Então, isso é o Mangalacharanam. E não é só nessa discussão, mas que a gente traga isso cada instante das nossas vidas. Transformar qualquer nossa iniciativa nossa, qualquer ação nossa, em uma oportunidade de se conectar com Deus. E se a gente começa uma ação dessa maneira, se conectando com Deus, orando, pedindo as bênçãos, como vai ser nossa atividade? Com humildade, com mais convicção, com mais segurança. É uma atitude que a gente tem que desenvolver. E ele está fazendo isso para esse nosso estudo. E aí, depois que ele faz a oração, antes dele começar o texto em si, ele agora vai explicar que esse texto é direcionado para os discípulos que são chamados, eu falo essa palavra, vocês repetem, Adhikari. Adhikari. E o que significa Adhikari? Significa que eles são qualificados. Primeiro era se eu tenho desejo. E agora é se eu tenho a qualificação para receber essa sabedoria. Oh, meu Deus, quanta exigência. Não, só para complicar, não. A gente nem começou. Eu vou falar, aqui a gente não vai ler inteiro, eu vou falar as palavras que vocês vão repetir, por favor. Sadhana, Sadhana, Chatushtaya, Chaturashaya, Sampana, Sampana, Adhikarinam, Adhikarinam, Moksha, Moksha, Adana Bhutam, Adhana, Tattva, Tattva, Viveka, Viveka, Prakaram, Prakaram, Vakshamaha. Vakshamaha. Agora, nós vamos explicar para aqueles que possuem as 4 qualificações, que são chamados Sadhana Chatushtaya. E o que nós vamos explicar? O meio do discernimento. Ele fala, nós vamos explicar agora a maneira de você discernir na sua vida. E esse discernimento é o caminho para a sua libertação. Então, esse meio de discernimento chama Tattva Viveka. O princípio do discernimento. A maneira com que você vai aprender a entender o mundo. A maneira com que você vai compreender quem é você e quem não é você.
Esse princípio vai ser oferecido para aqueles que possuem sadhana chatushtaya, as 4 qualificações. E aí vocês vão perguntar o quê? Força. Quais são? Então, ele já se antecipou, ele já sabia que vocês iam perguntar isso. Então ele pergunta, podem repetir, sadhana Sadhana. chatushtayam Chatushtaya. kim. Kim significa o quê? Então, o que é ou quais são essas 4 qualidades? E aí ele vai começar. Alguma sugestão ou não? São 4. Então eu falo e vocês repetem. Viveka, Viveka. Vairagya. A terceira, na verdade, são 6. Essa terceira é dividida em 6. Ele chama de 6 tesouros. Shama, Shama. Dhamma, Dhamma. Uparama, Uparama. Titiksha, Viveka. Shraddha, Shraddha. Samadhana. Sadhana. Essa é a terceira. E a quarta, Mumukshutvam. Ok? Entenderam? Sim. Todos têm as 4? Podemos seguir ou melhor parar? Viveka significa discernimento. Vairagya, desapego. Aí nós vamos para os 6 tesouros. Shama significa controle da mente. Dhamma, controle dos sentidos. Uparama, entender e se esforçar para realizar suas responsabilidades, seus dharmas. Titiksha, tolerância. A capacidade de resistir, resiliência. Shraddha, fé. Samadhana, capacidade de manter sua meta direcionada, sua mente direcionada para o seu objetivo, seja qual for. Sua mente focada naquilo que você tem que fazer. Esses são os 6 tesouros. E a última qualidade, Mumukshutvam. Mumukshutvam significa que eu alcance a libertação. Ou seja, é o desejo por alcançar sua meta. Certo? Qualificados? Vamos entender quais são as qualificações, depois vocês falam. Calma. Viveka significa discernimento. Discernimento do quê? Que discernimento a gente tem que ter? Certo, errado. O que sou, o que não sou. Ou seja, o que é o ser e o que é o não ser. Self ou não self. Certo e errado. Ok? O que mais? Permanente e impermanente. Ou eterno e não eterno. O que mais? A diferença entre aquilo que é bom e aquilo que é prazeroso. Ah, se me disse, eu tenho, mas eu prefiro não usar. Então, esse é o discernimento. Aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Então, isso é o discernimento. Real e irreal. Quem eu sou e quem eu não sou. O que é certo e o que é errado. O que é prazeroso ou o que é o bom. Isso é viveka. Os mestres falam que se você colocar
Pega um pouco de areia bem fininha, branca, e põe açúcar refinado. Não dá para você enxergar a diferença. Mas se uma formiga vai lá, ela vai separar o que é o açúcar e vai deixar a areia. Isso é viver, cara. Porque se eu não tiver viver para discernimento, como eu vou seguir? Se eu não sei o que é bom e o que é ruim para minha vida, se eu não sei se eu tenho que seguir para a esquerda ou para a direita em direção à minha meta, como eu vou chegar na meta? Eu sempre me enrosco, vou para lá, pego o caminho errado, vou para o outro lado. Então, essa falta de discernimento, na verdade, traz muitos problemas na vida. Então, discernimento. Primeiro, viveka. Vairagya. O que é vairagya? Desapego. E o que é desapego? Abandonar sua família. Isso é desapego ou não? Não. Não. O que é desapego? Alguém? A de Shankara dá uma definição. Vairagya é o não desejar os frutos das suas ações. Não desejar ou não querer colocar sua cabeça no desfrute dos resultados das suas ações. Aqui ou no céu, ele fala. Esse é o desapego segundo a de Shankara. Onde está a nossa cabeça a maior parte do tempo? Tudo que eu faço, eu estou pensando, as pessoas vão me elogiar. Nossa, quando isso acontecer, isso vai ser bom. As pessoas vão. A maioria do tempo eu estou com esse desejo. E o que acontece com isso? Eu crio expectativa. E a expectativa traz frustração. Vairagya. Existem dois tipos de vairagya. Para-vairagya e apara-vairagya. O desapego supremo e o desapego parcial. Temporário. O desapego temporário, segundo os mestres, a gente adquire com algumas experiências da vida. Por exemplo, alguém. Que momento pode trazer um desapego temporário na vida? Eles dão alguns exemplos. O primeiro, quando a gente está passando por algum momento muito grande de sofrimento. Por exemplo, quando uma mãe está dando à luz. Agora tem anestesia, mas pensa numa mãe, não tinha nada lá e deitava e tinha que sair o bebê. O Guruji falou que a vizinha dele no vilarejo, todo ano ela tinha um filho. E quando ela ia ter um filho, ela começava a gritar: miséria! Nunca mais quero isso aqui na minha vida. Esse é o último filho. E ela gritava: é culpa sua, seu miserável. Nunca mais chega perto de mim. E no ano seguinte, ela pegava o papel e lia de novo, o mesmo mantra. Temporário. Ela era sofrimento só naquela hora. Depois saiu o bebê, passou. Então, o Vairagya era bem rápido. Outro desapego. Por exemplo, você vai num crematório ou num cemitério. Aquilo lá te faz refletir um pouco. Fala, isso aqui realmente, ó, será que é isso mesmo? Vou parar aqui daqui a pouco e acabou minha vida? Não pode ser isso. Você começa a refletir, traz um desapego. Mas esse desapego dura normalmente até sair do cemitério e sua barriga roncar. Pronto, passou o desapego. A gente foi na Índia algumas vezes e a gente levou nosso grupo, num crematório aberto da Índia. E aí você fica de pé olhando aquelas fogueiras, vão chegando corpos nas macas e aí eles põem lá isso. Como se fosse fogueira de São João. E a gente de pé e as pessoas colocando as macas com os corpos do nosso lado, como se fosse você é o próximo, hein? Não deita.
Não deita. Não, não dei. E aí, quando eu olhei, uma das pessoas no nosso grupo, quando eu olho, a maioria estava com a mão no rosto por causa daquela fumaça, chorando. Quando eu olho, tinha um ser do nosso grupo com sorvete na mão e olhando. Como se fosse um parque de diversão. Pelo amor pelo amor de Deus. Mas aquilo traz. Meu Deus, aqui, isso aqui deve ter outra realidade. Mas isso passa. Eles falam também que uma pessoa desenvolve desapego quando ela, por exemplo, ela está num projeto, ela faz alguma coisa, dá tudo errado, ela fala, eu nem queria mesmo esse negócio, eu nem gosto disso aqui. Ou tem uma situação difícil, ela não tem coragem de lidar, ou ela não quer se esforçar, fala, tchau, não era para mim mesmo. Desapeguei. Mas esses momentos, tem vários outros. Tem desapego de imitar, então o guru fala, o guru age de um jeito, fala, agora eu sou assim também. Aí começa a imitar. Temporário. E o apego definitivo e supremo qual é? Para você se desapegar de algo, você não consegue simplesmente se desapegar. Você tem que primeiro se apegar. Para você se desapegar de algo, você tem que se apegar a algo. Para um bebê largar a chupeta, você vai dar um doce ou um brinquedo. Depois, para ele largar aquele brinquedo, você vai dar uma outra coisa. A gente vai sempre descobrindo algo. Me apego, me desapego daquilo. Me apego, me desapego. Então, todos esses são temporários, até que eu me apegue a Deus. A hora que eu me apegar realmente a Deus, todos os outros apegos naturalmente desaparecem. E esse é o apego supremo, desapego supremo. O apego supremo, que eu vou me apegar supremamente a Deus. E naturalmente. E por que eu preciso de vairagya para esse caminho espiritual? Alguém? Por que é necessário desapego? Reflitam. Pensem, por quê? Não fica preso. Porque a gente já está apegado a várias coisas. Aqui não... A gente precisa desapegar. E apegar é. A gente está buscando. O que a gente está buscando aqui? Libertação. E apego é o quê? Apego é soltar ou apegar? Prender. Então, desapegar é libertar-se. As pessoas têm medo dessa palavra. Porque elas pensam que tem que abandonar, que tem que largar, que tem que sofrer. Mas é um conceito não muito correto. Mas a palestra não é sobre desapegos. Primeiro tesouro daqueles 6. Chamar. Controle da mente. Todas as práticas espirituais, o fundamento delas é controlar essa miséria. Por quê? Sua alma precisa melhorar ou piorar? Sua alma precisa de alguma disciplina? Sua alma precisa evoluir? A alma evolui ou não? Hum? A alma piora ou melhora? Tem alma boa ou alma ruim? Tem? Tem alma agitada, alma raivosa, essa pessoa tem uma alma tão boa. Existe esse negócio? Alma gêmea, Alma penada. alma penada. Não existe nada desses negócios. Alma é. A gente tem 3 aspectos: corpo, mente e alma. Nada que fazer com a alma. Algo que fazer com o corpo? Não que ele é inerte. O corpo precisa evoluir. O corpo precisa ser bom ou ruim. O corpo também não tem o que fazer. Ele é formado por 5 elementos. Depois, amanhã a gente vai estudar um pouco mais sobre ele.
o meio, aquele instrumento que está no meio desses dois, que é a fonte dos problemas, a mente. Então, se eu não tiver controle dessa mente, como eu vou alcançar a libertação? Onde estão todos os apegos? Aqui. Controle da mente. Purificá-la, discipliná-la. Mas junto com o controle da mente, eu preciso também do controle dos meios de comunicação da mente com o mundo, que são os sentidos, Dhamma. Se você tem a sua mente controlada, mas você não tem controle dos sentidos, vamos supor, você fecha os olhos, purifica a sua mente, acalma a sua mente na meditação. Aí você abre os olhos, liga Cidade Alerta. Não sei nem se existe esse negócio ainda. Quando você liga, já sai sangue da TV. O que adiantou? Você limpou sua mente e agora inundou sua mente. Ou você acaba de meditar, sai falando abobrinha para lá e para cá, liga o rádio, começa a escutar um monte de coisa. Se você não tiver controle dos seus sentidos, é sempre um cabo de guerra. Eu faço alguma coisa e trago o oposto. Esses dois têm que estar em harmonia. Você aprende a dirigir. Só que se você não sabe dar seta, não sabe para que lado dar seta, se você não sabe ligar o farol, se você não sabe usar o para-brisa, acidente. Todos esses acessórios são seus sentidos. O dirigir o carro é a mente, é o principal. Mas se você não souber usar os acessórios, não vai funcionar. Aí se perguntem, como está a minha mente? Como estão meus sentidos? O terceiro tesouro, o parama, significa a capacidade de você realizar, de compreender quais são e de se esforçar para executar os seus dharmas. O que é um dharma? Alguém? Dever, responsabilidade, seus papéis no mundo. Vocês sabem quais são ou não? Você sabe quais são suas responsabilidades? Pô, você é uma professora, você é pai, você é um monge, você sabe o que você tem que fazer? E se você sabe, você tenta fazer isso realmente com dedicação, ou seja, qualquer que for o seu dharma, qualquer que for o seu papel no mundo, você passa 100%. Isso é uma grande característica espiritual. As pessoas falam, eu estou no caminho espiritual, então eu vou meditar. Mas a hora que eu tiver que lavar a louça, eu vou fazer meia boca. A hora que eu tiver que cuidar disso, eu não vou fazer bem feito. Isso não é espiritualidade. Entender quais são os seus dharmas e realizá-los com eficiência, 100%. Isso é necessário, isso é uma qualificação. E qual é o seu dharma? A gente tem várias responsabilidades, vários papéis no mundo. Qual é o principal? Hum? Seu principal dharma é descobrir quem você é se unir com Deus. Esse é o principal. Então, se esforce com todos. Mas lembra desse, se esforça para esse. Com toda a sua dedicação. Esse é o Dharma. O próximo é chamado de Titiksha, tolerância. O que significa tolerância? Segundo a de Shankara, é não trazer reatividade nessas dualidades da vida. Frio e calor, sucesso e fracasso, saúde, doença. Se eu estou buscando uma meta superior, se eu estou buscando esse estado de paz, mas eu reajo com tudo que acontece, onde vai, como minha mente vai estar? Presta atenção. Normalmente você não precisa, a gente não expressa, mas você está acostumado com um certo padrão de comida. Vem uma pitada a menos de sal, como somente na hora. Isso aqui
Parece hospital esse lugar. Um pouquinho mais de frio. Ar quente. A gente não tem a menor tolerância para as coisas. E lembra, você não precisa buscar sofrimento. Você não precisa buscar. Agora eu vou para os Himalaias de roupa de verão para ver o quanto eu estou bom de tolerância. Não, mas o dia inteiro, o tempo inteiro, a gente está recebendo a oportunidade de perceber nossa reatividade ao mundo, não reatividade. E por que eu tenho essa reatividade? Por que eu sofro com essas mudanças? Porque eu estou cheio de apego. Porque eu estou cheio de expectativa. E quando as minhas expectativas não são atendidas, reatividade. Reatividade de como as pessoas deveriam se portar comigo. Nossa, nem falou bom dia para mim hoje. Reatividade. Então, Titiksh é a capacidade de diminuir sua reatividade no mundo, com as dualidades. Por quê? Porque elas vão vir sempre. Eu quero ser feliz, mas se eu fico reativo a tudo, onde vai estar minha felicidade? A maioria das pessoas entende que a felicidade vai estar quando tudo que elas esperarem vai acontecer. Eu vou estar feliz se essa pessoa vir e sorrir para mim hoje. Eu vou estar feliz se a comida do almoço for aquela comida que eu estava sonhando. Eu vou ficar feliz se meu emprego for dessa maneira, se o passarinho azul pousar na minha árvore. Quando vai chegar essa felicidade? Tolerância. Tolerância significa equanimidade na vida. Nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Certo? Próximo. Estrada. Lembra o que é? Hã? Fé. E o que é fé? Guru Vedanta Vakyadishu. Segundo a de Shankara, fé nas palavras do Guru e das Escrituras. De novo, por que eu preciso de fé? Convicção, cara. Chega alguém e fala para você, vai por aqui. Se você não confiar nessa pessoa, será que é mesmo? Alguém fala para você, você é a essência divina. Será? Eu? Desse jeito aqui? Parece mais a essência demoníaca. Deus existe, Deus é amor, Deus é o Criador. Eu não vejo, eu não sinto. Se eu não tiver essa fé no que os mestres falam, no caminho que a gente é instruído a seguir, como eu vou conseguir seguir? Porque o oposto de fé é dúvida. E a Bhagavad Gita fala que uma mente com dúvida perece. Toda vez que você tem dúvida na sua vida, você está estagnado. Para a esquerda ou para a direita? Caso compre uma bicicleta. Dúvida. Fé é o oposto. Onde existe fé, tem dúvida. Então, fé no mestre. Como está minha fé? Medita todo dia um pouco que você vai alcançar, você vai se transformar. Ah, não está funcionando isso. Na verdade, os mestres falam que são três pilares da fé. Fé nas escrituras. E aqui pode ser também nas palavras do Guru. A outra fé em Deus. Porque se você não acredita que Deus existe, para que vai servir a escritura que é o caminho para você chegar em Deus? E a outra fé é em você mesmo. Esses três pilares de fé têm que estar em nós. Equilibrados. Estrada.
Como eu testo minha fé? Vê o seu grau de desconfiança, de insegurança, de medo no mundo. Quanto mais fé, menos medo, menos insegurança, menos ansiedade. Pensa um bebezinho recém-nascido no colo da mãe. É o mais dependente de tudo. A única coisa que ele consegue fazer é respirar, mais nada. Se a mãe deixa ele 10 minutos sozinho, é capaz de ele morrer. Imagina se ele fosse pensar em tudo isso. E agora? Será que alguém vai me dar comida? Será que alguém vai me limpar? Será que alguém vai me dar remédio? Será que alguém vai me dar roupa? Ele está lá, no braço da mãe. É o símbolo de fé. Protegido e cuidado eu estou. Fé. Depois de fé, samadhana. Samadhana significa a capacidade de manter a sua mente direcionada. Uma mente concentrada na sua meta. No que você estiver fazendo, não importa. Claro que a perspectiva é especialmente espiritual. Então, a gente pode entender de duas maneiras isso. Quando você está fazendo qualquer responsabilidade, você está realizando seus dharmas, sua mente está naquele dharma, ou sua mente está vagando para lá e para cá. Você está num projeto, mas está pensando em um monte de coisa. E a outra maneira de entender, que é a mais elevada. Enquanto você faz tudo, você lembra da sua meta principal, que é Deus? Os mestres falam que a nossa mente deveria ser como uma bússola. A bússola aponta sempre para onde? Norte. Onde é o nosso norte? Deus. Então isso é samadhana. Eu estou trabalhando, eu estou na balada, eu estou com minha esposa, meu marido, eu estou com meus amigos, não importa onde eu esteja. Para onde sua bússola está apontando? Samadhana. Cada vez mais direcionada, direcionada, direcionada. 6 tesouros. Qual era a última das 4? Mumukshutvam. E eu alcanço essa libertação. Desejo ardente por libertar-se. Cada um tem que perguntar: quanto eu quero? O quanto eu desejo? Esse último é o essencial para você alcançar todos os outros. Porque se você não tiver esse desejo, é legal, vai lá, meditei, cara. Isso aqui é tão difícil, isso aqui, esquece, não vai dar. Eu quero. Essa é a razão do meu existir. Essa é a minha meta. Quanto mais desejo, mais facilmente a gente alcança os outros. Qual é o nosso desejo? Gurudev falava assim: o mais importante na sua vida espiritual, no seu caminho, é o desejo. Se você tiver ele, você tem tudo. E se você não tiver ele, esquece. Os mestres podem falar: medita, você vai se realizar. Medita, Deus está em você, você vai sentir. Se você não tiver desejo. E essas discussões, aulas, livros, só tem um propósito. Qual é o propósito? Aumentar o desejo. E através dele a gente conseguiu o resto. E aí talvez vocês estejam se perguntando: ok, se para eu receber essa sabedoria eu preciso de todas essas qualificações, vamos acabar o retiro agora. Eu estou para fugir na foto. O que significa ser qualificado, adhikari, para receber isso? Não é receber a sabedoria livresca, mas quanto mais a gente tiver essas 4 características nas nossas vidas, naturalmente a sabedoria vai fluir em você. Essa sabedoria que a gente está buscando agora, Tattva Bodha, que a gente vai entender, ela não está fora. Não foi a de Shankara que inventou, não foi um guru que inventou. Onde ela está? Dentro.
Mas se a gente não buscar desenvolver essas características, sadhana chatushtaya, essas quatro, essa sabedoria vai ficar bloqueada. Então, tenha isso em mente e busque. E quanto mais você desenvolver essas características, mais naturalmente essa sabedoria vai fluir em vocês. Esse é o propósito. Para a gente ter 100% dessa sabedoria, dessas características, isso significa realização. Então, isso não é para desanimar a gente e falar, esquece, eu não tenho isso. Ele já sabe. Porque se você tivesse, você não precisava escutar. Mas saiba o que você tem que alcançar. Entenda o grau de cada uma delas, que está na sua vida, e busca desenvolvê-las. E para isso, o desejo é essencial. Contemplem sobre isso. Qual é o meu desejo? Certo? Começando com o primeiro passo auspicioso, orando, se conectando com Deus, pedindo essa sabedoria. E refletindo. O que eu realmente necessito para a minha vida para eu me estabelecer nessa sabedoria? Essas são as qualificações. E para a nossa vida inteira, na verdade. Quando a gente fala para o caminho espiritual, isso significa a vida inteira, porque a vida deve ser espiritual. E essas quatro características são para uma vida de sucesso em qualquer área. Faça uma autoanálise. Vamos só repetir essas quatro. E a gente vai terminar hoje. Qual é a primeira? Eu falo e vocês repetem. Viveka. Que é discernimento. Segunda, Vairagya. Que é desapego. 6 tesouros. Chama, controle da mente. Dama, sentidos, controle dos sentidos. Uparama, que é realizar os seus dados com eficiência, com dedicação. Suas responsabilidades, seus deveres. E entender quais são. Titiksha, que é tolerância, resiliência, equanimidade nas dualidades da vida. Próximo, Shraddha, fé em Deus, nas Escrituras e no Guru e em mim mesmo. Samadhana, que significa somente sempre focada na meta, sem muita dispersão. E a última das quatro qualidades, Mumukshutvam, que eu alcance a libertação. Desejo. Certo? Pense, quais dessas eu estou melhor? Quais dessas eu preciso melhorar? Como eu faço para melhorar? Vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus e aos mestres por esse momento. Agradecendo aos gurus por todas as oportunidades que a gente recebe. Todos os seres desse planeta estão buscando a libertação, buscando tornar a sua mala cheia, plenitude na vida. Mas quantos recebem a oportunidade, a clareza para alcançar isso? Quão afortunados somos nós. Que a gente possa fazer o melhor uso desses presentes divinos que nos são oferecidos. Que a gente possa fazer o melhor uso possível dessa vida humana, porque ela é a mais preciosa de todas, desde que ela seja usada para esse propósito.
Que a gente tenha uma vida cada vez mais de reflexão, de consciência, e que nosso viver nos aproxime cada vez mais dessa meta divina. Vida espiritual não é só fechar os olhos e meditar. Vida espiritual é viver o tempo inteiro para esse propósito, em tudo que a gente faz. Está nas nossas mãos, depende do nosso desejo. Ó Deus, ó Mestres, eu estou cheio de negatividades, de desequilíbrios, de fraquezas. Quando eu escuto essas qualificações, eu percebo, eu não as tenho. Mas uma coisa eu tenho, que é o desejo de mudar, de alcançar e de possuí-las. E com isso eu sei que você vai me abençoar. E eu vou alcançar. Me guia, me protege, me abençoa e me disciplina. E aceita esse meu pequeno esforço em direção à nossa união eterna. Que as bênçãos deles estejam sobre todos nós o tempo inteiro. Que nossos corações se expandam cada vez mais com amor divino e puro. E que essa sabedoria e essa presença possa ser compartilhada através da nossa vida no mundo. Com gratidão, tentando perceber essa presença divina e eterna em cada um de vocês, eu me curvo a todos. Om. Amém. Jai Guru. Obrigado a todos.